um exame, um teste, e lá deu que de fato a criança tinha Covid. Sim, a gente, primeiramente, a gente se solidariza com a família, né, principalmente com a mãe, porque você sabe que morte todos sentem, mas a criança, a mãe, ela sente mais, né? Foi a mãe que carregou o filho durante 9 meses na barriga. Então o sentimento é muito forte, né? De mãe para com filho. Mas a gente, obviamente, se solidariza com a família, a gente respeita o sentimento da família. Nós estamos também muito consternados, porque querendo ou não, é uma criança com a doença, uma criança que faleceu, é um ser humano, né? É um ser humano. Então isso nos entristece muito. É importante ressaltar que em momento algum nós ficamos insensíveis, né? Mas assim, a nota que foi divulgada foi uma nota técnica. É tão verdade que dentro da própria nota eu reforcei, né, que a gente se solidariza com a família. Mas obviamente, a família, a mãe principalmente, ela tem o direito de questionar. A mãe, na realidade, precisa de ajuda e nós estamos aqui para ajudá-la, para esclarecer alguns pontos, caso ela considere, né, que não foram muito bem esclarecidos. Porque no momento da dor, no momento do desespero, uma pessoa agonizando, principalmente uma criança agonizando, querendo respirar e sem conseguir, né, apesar da criança tinha um histórico de asma, mas obviamente a gente não quer em momento algum aqui minimizar, né, a situação, nós estamos apenas citando um fato, e que nós estamos dispostos, obviamente, a fazer outros esclarecimentos. Eu, por sinal, eu vou até procurar a casa da família para que a mãe possa também externar alguma questão que ela não conseguiu ainda externar, né, em outras situações. Assim, mas aqui o fato aconteceu uma criança que já tinha asma, né? Ela chegou, obviamente, com sintomas, não foram sintomas potencialmente, né? Potencialmente grave. Por que eu digo potencialmente grave? Às vezes o paciente ele entra estável, mas em questão de horas acontece. Secretário, desculpa lhe interromper, ela inclusive deu uma entrevista na SFM, onde ela disse que a ambulância chegou, passou mais de 1 hora com essa criança, levaram para o hospital, e lá no hospital o médico teria dado uma medicação que teria sido muito forte, a criança não conseguiu reagir como deveria e houve um agravamento. E aí uma tentativa de levar para a UPA. Eu pergunto, qual foi a necessidade de levar a criança para a UPA? Assim, pois bem, a questão é o seguinte, a nossa UTI do HGM, que é a UTI Covid, ela é uma UTI para pacientes adultos. Ela não é uma UTI para pacientes pediátricos ou neonatais. Porque a criança, a fisiologia da criança, ela é diferente da fisiologia do adulto. Criança não é um adulto pequeno. É tão verdade que existe a especialidade, né? Pediatria, justamente para poder tratar de pacientes com dentro desses critérios. O que ocorreu é que houve realmente uma piora clínica da criança. Foi solicitado, obviamente, um suporte da UPA, porque a UPA tem um respirador, né, que ele é específico para criança e também neonatal. Enquanto essa criança iria ficar na sala vermelha, por exemplo, da UPA, era o tempo que todos nós teríamos condições de conseguir um leito realmente específico de UTI pediátrica para criança. Mas, infelizmente, não deu tempo. Né? Em relação ao tempo que a ambulância ficou em frente ao HGM, que nesse intervalo, eu não sei precisar se foi de 1 hora, 1 hora e meia, mas enfim, mas ficou. A questão é que existe uma norma, uma conduta dentro da medicina, que é a questão de transporte de pacientes. Todos os transportes de paciente precisam ser com pacientes estabilizados. Você não pode fazer nenhum transporte de um paciente, seja ele pediátrico, neonatal ou adulto, para qualquer unidade ou até mesmo dentro do próprio hospital. Vamos imaginar que eu tenho, por exemplo, um paciente que estava na enfermaria, um exemplo. Esse paciente estava na enfermaria e ele precisa, por exemplo, ser deslocado para o pronto-socorro. Então, no trajeto, o paciente ele pode piorar, ainda que a distância seja pequena. Então, a orientação é qual? É estabilizar o paciente. Depois que você estabiliza, você faz o transporte. Porque não tem como é praticamente inviável você fazer um resgate de um paciente, fazer uma reanimação de um paciente, por exemplo, com uma viatura em movimento. Então, você vai ter que parar a viatura, a ambulância de qualquer forma, não tem jeito. Então, para evitar esse tipo de transtorno, a gente estabiliza no local para depois transferir. Então, eu acredito, obviamente, que esse foi o critério usado para que a criança não pudesse ser transferida logo, de forma imediata. O ideal seria isso, né? O ideal seria isso, mas não se pode fazer isso. É bem notório que todos sabem, por exemplo,
O paciente está aqui em Codó, por exemplo. O paciente está aqui em Codó, precisou ser transferido, por exemplo, para São Luís. Mas vocês podem ver que às vezes o helicóptero ou o avião, quando chega na cidade, a primeira coisa que eles questionam é como é que está o estado do paciente. Porque se o paciente estiver instável, não tem como fazer um transporte. Transporte de pacientes, ainda que a distância seja relativamente curta, tem que estar estabilizado. Agora, secretário, para a gente fechar aqui a nossa entrevista, o senhor tem uma agenda a cumprir a partir de agora até ser ouvido pelos vereadores. A partir desse caso, o primeiro registro, né, de uma criança que vem a óbito por Covid-19, novas medidas estão sendo discutidas dentro do município para serem postas em práticas nos dias seguintes? Sim, claro que sim. O decreto, todos nós sabemos que ele expira no dia 31, hoje são 29.